Eu acho que desde o tempo de Martim Lutero que existe discussão a respeito desse assunto, né? O, o que me despertou a minha curiosidade foi que eu ouvi uma mulher perguntando para um pastor uma vez, né, recentemente, sobre esse fato. Ela havia sido batizada em uma determinada igreja, onde ela congregou uns tempos, né? E, e ali ela foi batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E depois ela saiu daquela igreja e foi para outra, porque tem gente que gosta de fazer isso, né? Então lá nessa outra igreja ela foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ela perguntava para esse pastor qual é o batismo que estava certo, né? Já que ela havia sido batizada de duas maneiras diferentes. Então a resposta do pastor foi assim. Ele, né, falou: os dois batismos estão certos, minha irmã, porque o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele também inclui o nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a resposta desse pastor, né? E eu não sei, né, mas eu vi dois erros nessa resposta desse pastor. Primeiro que ele falou que os dois batismos estão certos. E o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Efésios, capítulo 4, por ali assim, ele fala que há um só batismo, né? Uma só fé, um só Senhor, inclusive ele fala também. Então, aí a resposta já não bateu, né? Agora, o segundo erro que ele cometeu foi dizer que o batismo inclui o nome do Senhor Jesus Cristo, quando é colocado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então inclui o nome de Jesus Cristo, segundo ele, né? Que é outro erro, por quê? Porque quando você é batizado em águas dessa maneira, Pai, Filho e Espírito Santo, você não está incluindo o nome de ninguém, me parece, né? Porque Pai, Filho, Espírito não é nome, né? Não são nomes. E E se fosse nome, então seria o nomes, né? Ali tá nome. Exige um nome só então. E se é verdade que o Filho chama-se Jesus Cristo, então qual seria o nome dos outros dois? Né? Nesse caso, seriam três nomes, aí sim, seriam três nomes, estaria no plural. Essas passagens em questão, para quem nunca viu, está em Mateus 28:19, onde Cristo dá essa ordem, né? E aparece também o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aparece em Atos 2:38, ali por ocasião da descida do Espírito Santo, ali quando os apóstolos estavam congregados ali, né? E então o pessoal ali perguntou depois do discurso de Pedro o que fariam, né, para se salvar. Então a resposta de Pedro foi essa, né? Que arrependesse todo mundo e se batizasse em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, isso é um ponto de discordância muito grande aí entre. Hoje nem tanto, né? Porque as religiões, a maioria das religiões tem um consenso, né, a respeito disso. A maioria batiza naquele batismo lá né, de Mateus 28:19. Mas
tem algumas que, né, que fazem essa variação aí, entre aspas, né? Não sei se é uma variação, mas a questão foi uma vez abordado por um outro pastor, né? Quando ele falou, bem, se eu tiver que escolher entre o batismo citado por Cristo e o batismo citado por Pedro, então eu ficaria com o batismo de Cristo. O que é uma bobagem muito grande, né, falar isso, porque se uma pessoa fala isso, ela já está dizendo que a Bíblia se contradiz, né? Num lugar ela fala uma coisa, em outro lugar ela fala outra. Então, nesse caso, pode rasgar esse livro que você tem embaixo do braço, pode jogar no lixo, né? Porque para que você vai ficar botando fé numa coisa contraditória, né? Uma coisa que você acha que pode se contradizer. Então, esse tipo de coisa realmente também não, esse tipo né, de resposta também não é válido, né? Para mim. Mas o que eu acho disso? Esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele aparece acho que umas 4, 5 vezes nos Atos dos Apóstolos, né? A primeira vez foi citada aí por Pedro, né? Atos 2 e verso 38, ali no dia de Pentecostes. Eu acho que aparece também em Atos 8, que se não me engano é o batismo de Paulo, é batismo em nome do Senhor, né? Que diz ali. E aparece em Atos 10, e aparece em Atos 19, e aparece em Atos 22. E tem gente que fala, não, é que Pedro cometeu um lapso ali de memória, de repente ele esqueceu, né, sei lá. Mas também é uma coisa que não, né, não encaixa. Porque Pedro não estava sozinho ali, né? Tinha 150 pessoas, eu acho, 120, se não me engano, e tinha também os outros apóstolos, né, os outros 10 que estavam ali. E se Pedro tivesse cometido algum erro, certamente os outros teriam corrigido ele, né? Teriam falado, não, pera aí, Pedro, não foi bem assim que Cristo falou, né? Mas não só ninguém se manifestou, como também, posteriormente, a gente vê outros batismos feitos dessa maneira. Inclusive esse de Atos 22 é interessante que um dia os discípulos encontraram lá um, um pessoal, eu acho que eram 12 pessoas que pregavam o evangelho por lá e tal, né? Aí um dia os discípulos encontraram essas pessoas e falaram, você já receberam o Espírito Santo, né, para andar pregando por aí? Eles falaram, sei lá, nunca ouvi falar do Espírito Santo, o que é isso? Né? Então a Bíblia diz que aquele pessoal foi batizado. Primeiro os apóstolos perguntaram no que vocês são batizados, então em que coisa que vocês são batizados? Eles falaram, o batismo de João, né? Batismo de João. Aí eles falaram, bom, os discípulos, né? Falaram o batismo de João era para arrependimento. Então aqueles 12 ali foram batizados de novo, agora sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz ali. Então parece que o batismo de João, né, era um batismo chamado batismo de arrependimento, e o batismo que veio depois era para remissão dos pecados, né? Então existia uma diferença entre o batismo de João e o batismo que veio depois, né? Tanto é que esse pessoal foi batizado dessa vez, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seria o caso de perguntar, então, quando nos tempos de Cristo, os apóstolos batizavam no batismo de João, né? E nesse batismo eles certamente não falavam nada, né? Acho que só afundavam a pessoa na água e não citavam nome nenhum. O próprio Cristo foi batizado né, por João Batista, então acho que não teria sentido Cristo ser batizado em nome de Cristo, né? Ou em nome do Pai, do Filho, né? Então eu acho que o batismo de João, basicamente, é você afundar uma pessoa na água ali, era imersão, né? Eu creio, mas não citava esse nome nenhum. E parece que isso fica claro quando essas 12 pessoas que foram rebatizadas depois, dessa vez foram batizadas em nome de Jesus Cristo, né? Eu acho que Atos 22, se não me falha a memória, o Atos 19, por ali assim. Então,
parece-me, né, que na minha opinião, que na minha visão da Bíblia, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo seria a maneira correta, então, de se batizar, né, porque os apóstolos batizaram dessa maneira. É claro que pode ser polêmico falar isso, né, pode ser uma matéria controversa, né, porque quase todas as religiões batizam, né, em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu tenho a impressão que quando você faz isso, você está citando títulos, mas não está falando o nome de ninguém. Né? O nome foi citado por Pedro, logo depois, né? Quando, quando aí sim, né, eles receberam o Espírito Santo. Então não era qualquer um que estava falando ali, né, pela boca de Pedro, era o próprio Espírito Santo que estava falando. Então, como aquele pastor lá falou uma vez que Pedro podia estar errado, né? Então ele está dizendo que o próprio Espírito Santo estaria errado, né? Porque não era Pedro falando ali, né? Era o Espírito Santo falando nele. Ou seja, o mesmo Espírito que falou lá em Mateus 28, que era Cristo, né? Aliás, Mateus, que escreveu o livro, ele também estava lá no dia de Pentecostes, né? Ele poderia ter corrigido Pedro se Pedro tivesse errado, né? O que a gente tem quase certeza é que há um só batismo, né? Como Paulo falou em Atos 4, e, aliás em Efésios 4. Então não tem como você dizer há dois batismos. Se houvesse dois batismos, então os apóstolos poderiam ter batizado também assim, né? Em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles não usaram isso, né? Parece que tudo que Cristo exigiu é o nome. E, e alguém pode falar, mas por que Cristo não citou logo diretamente o nome então, né? Por que ele fez essa frescurinha aí, né? Mas na verdade, como ele próprio falou, que muita coisa tinha ainda para ser dita, mas os apóstolos não podiam até não entender naquele momento, né? Então ele disse que quando o Espírito Santo viesse, aí sim ele vos ensinará em toda a palavra, né? Toda a palavra. Então você vê por aí que nem o próprio Cristo ensinou toda a palavra, né? Enquanto ele andou no mundo, né? Os apóstolos só foram obter 100% da palavra ali, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo realmente desceu e falou toda a verdade, pela boca de Pedro, né? E pela boca dos outros apóstolos também. Então, se você me perguntasse, eu não sou batizado não, em nome de nada, nem ninguém, né? Eu sou apenas uma pessoa que me considero um cristã, né? Mas eu não sou um religioso. Então, não sou batizado em nome de ninguém. Ainda não, né? Mas você pode achar que isso é uma matéria controversa. Mas todos os apóstolos e as pessoas foram batizados dessa maneira, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, negar o nome de Cristo é uma coisa muito ruim para um cristão, né? E quando você é batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, você não está recebendo nome nenhum, na verdade, né? Não está recebendo nome nenhum. Mateus 28 exige um nome ali no singular, né? E em seguida Cristo fala 3 títulos que esse nome recebe. Me parece que é assim, né? E mas esse nome ficou em oculto ali, não foi dito, na verdade, né, por Cristo, mas foi revelado por Pedro lá, ou melhor, pelo Espírito Santo que estava em Pedro naquele momento, revelou o nome, né, o nome que ficou ali no ar, né. Então isso é que eu penso a respeito, né. Claro que você pode não gostar dessa minha interpretação aqui, é um direito seu, né. Você pode achar que eu estou errado, mas é preciso provar quem está errado nessa história, né. Eu fico com aquilo que Pedro falou, né? E Pedro não falou nada demais, o Espírito Santo, ele que falando por ele, não falou nada demais, apenas citou o nome, né? Que como diz o apóstolo Paulo numa carta dele, toda a família de Deus no céu e na terra recebe esse nome, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para quando chegar diante de Deus um dia e não ser reconhecido pelo nome, né? Porque se você é batizado em outra coisa, você não está recebendo o nome da família de Cristo, né? Eu penso que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome nenhum. Se você foi batizado dessa maneira, você não foi batizado em nome de ninguém, na verdade, né? É o que eu penso. Eu repito, pode ser que eu esteja errado, e pode ser que, né, que muita gente que faz está errado, mas a Bíblia
batiza em nome de Jesus Cristo. Os Atos dos Apóstolos, né, que conta a história dos apóstolos, o que eles andaram fazendo, o que eles andaram pregando, o que eles andaram, né, fazendo, mostra que eles batizaram dessa maneira. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, quem é Pai, Filho e Espírito Santo? É Jesus Cristo, né? E Pedro apenas revelou esse nome e os outros apóstolos batizaram dessa maneira também, né? Em vários lugares, que como eu disse, Atos 8, Atos 10, Atos 19, Atos 22, né? Atos 2, 38, ali onde Pedro falou. Então, batismo em nome, não é? É exatamente o que Cristo exigiu lá, em nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Pedro revelou esse nome ali pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Isso é o que eu acho. Se você não concorda, então prove aí que pelo seu jeito aí onde que está o erro, né? Valeu.